Animais mais raros do mundo. Conheça as espécies que só os sortudos terão a honra de ver. A natureza é maravilhosa e jamais deixará de nos surpreender com animais recém-descobertos com características e comportamentos únicos. Contando com cerca de 8.700.000 espécies de seres vivos, o mundo está repleto de animais em extinção, que, infelizmente, por estarem ameaçados, acabam se tornando os animais mais raros do mundo. Já outros são extremamente tímidos, pois precisam se esconder dos predadores ou vivem em lugares difíceis de alcançar. Existem muitas espécies interessantes de animais. Que tal conhecer os animais mais raros do mundo e calmar a sua curiosidade? Os seres humanos sempre foram fascinados pela vida selvagem, mas ela sempre dá ainda mais motivos para nos impressionar. Uma justificativa: os animais mais raros do mundo. Existem muitos bichos raros que você talvez não conhece ou nunca esperou ver em sua vida, até os que você acha que já viu. Eles, muitas vezes, causam surpresas. E aí, você saberia nos dizer quais são os animais mais raros do mundo? Se não, então chegou a sua hora de descobrir. E aí, ficou curioso para conhecer mais sobre essa história? Com você, Adriana Bernardes e Alice Beltrán. Bora pro vídeo! Tatu canastra. Em tese, parece fácil avistar algo do tamanho de um porco coberto de escamas e com garras de 20 centímetros, semelhantes a uma pequena espada. Mas o tatu canastra é ótimo em se esconder, por isso cientistas tiveram que instalar câmeras secretas para poder entender mais sobre o animal. Curiosidade: sabia que pouquíssimas pessoas já viram um tatu canastra em meio à natureza? Com um peso de 50 quilos e alcançando no máximo 1,5 metro de comprimento, trata-se da maior espécie de tatu no planeta. Mede quase o dobro de seus primos na mesma família. O tamanho, no entanto, não o ajuda a se enrolar em forma de uma bola para se proteger, como fazem os outros tatus. Em vez disso, ele cava todo subterrâneo com garras e só aventura para fora depois da escuridão. O tatu canastra é considerado uma espécie vulnerável por causa da caça e destruição do seu habitat. Rato pigmeu. Você já pensou na possibilidade de um rato formar a lista dos animais mais raros do mundo? Pois é, parece mentira, mas não é. E essa criatura que contradiz o nosso raciocínio é nada mais nada menos que o rato pigmeu da montanha, também conhecido como gambá pigmeu da montanha. Com cerca de 45 gramas, o rato pigmeu da montanha são pequenos animais noturnos e onívoros que vivem de uma dieta de invertebrados, frutas, sementes, néctar e pólen. Estão localizados em ambientes frios e montanhosos do sul da Austrália, e é justamente por essa característica de seu habitat que estes animais estão sumindo. Isso porque a construção de resorts de esqui nas regiões alpinas da Austrália tem sido também um dos maiores fatores atribuídos ao declínio da população do rato pigmeu. Inclusive, desde 2008, o rato pigmeu da montanha foi incluído na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, como
criticamente em perigo. As estimativas populacionais totalizaram que há menos de 2.000 indivíduos da espécie. Crocodilo filipino. O crocodilo filipino, também conhecido como o crocodilo mindoro ou crocodilo de água doce filipino, é uma espécie de crocodilo comum nas Filipinas. Dentre os animais da mesma espécie de tamanho médio, os machos geralmente não crescem mais do que cerca de 3 metros, enquanto as fêmeas são ainda menores. Como pode prever, o crocodilo filipino é uma das espécies severamente ameaçadas. Isto porque o seu território, o qual ocupa os rios filipinos, vem sendo destruído e convertido em plantações de arroz, acarretando, por conseguinte, em sua imensa perda populacional. Lula gigante. A lula gigante é provavelmente o mais abominável de todos os animais gigantes. Seu nome se deve ao fato de seu corpo atingir 5 metros de comprimento e seu par de tentáculos se estende, fazendo com que seu tamanho final chegue a 13 metros. O predador é conhecido por ter olhos do tamanho de bolas de futebol e uma boca gigante capaz de destruir suas presas em segundos. E interessante, né? Mas como o animal mora nas profundezas do oceano, a até 1.000 metros sob a superfície, poucas pessoas já tiveram a chance de ver um deles vivo. São muitas as lendas e histórias de ataques dessas criaturas a navios, mas são raros os registros documentados desses encontros. Na maior parte das vezes, eles ocorrem na superfície, quando a lula está ferida ou morrendo. A primeira vez que uma lula gigante foi filmada em seu habitat foi em 2012, durante um projeto organizado por uma equipe de cientistas de várias nacionalidades que lançou um veículo submersível na costa do Japão. Ariranha, popular lobo de rio, que caça em matilhas. A ariranha é um mamífero mostilídeo, característico do Pantanal e da bacia do rio Amazonas, na América do Sul. Pois é, esta criatura da nossa lista de animais mais raros do mundo é típica do Brasil. A ariranha, a uma primeira vista, até parece fofa, mas ela tem um comportamento meio assustador, pois, como falamos, este animalzinho caça em matilha e o grupo consegue até enfrentar animais maiores, como as panteras. Por exemplo, se uma sucuri der sopa, as ariranhas empregam uma técnica descrita pelos biólogos como cabo de guerra. Isso mesmo. Isso significa que elas esticam a sucuri até os órgãos internos se romperem. Pesado, não é mesmo? Infelizmente, como no resto do mundo, a ariranha é considerada uma espécie em perigo, já que a principal ameaça à sua sobrevivência é o desmatamento e destruição do seu habitat. Pode-se considerar que a faixa tropical da América do Sul é uma terra de gigantes. O continente abriga os maiores membros das famílias dos tatus e tamanduás, assim como a capivara, o maior roedor do mundo. A ariranha, que vive nos rios ao leste dos Andes, tem o dobro do tamanho da maior espécie da família, podendo até chegar a 2 metros de comprimento. O animal, que vive em um habitat aberto e em grandes grupos familiares, pode ser facilmente avistado, mas enquanto consegue lidar com os seus predadores naturais, como jacarés, onças pintadas, a ariranha acabou sendo uma grande vítima da caça. Provavelmente
principalmente por causa de sua personalidade dócil e curiosa. Seu couro já foi bastante valioso e seu comércio foi proibido em 1975. Hoje em dia, no entanto, a ariranha está ameaçada pela atividade humana na Amazônia e no Pantanal. Aranha caçadora gigante. Se o tamanho de uma aranha for medido pelo comprimento de suas pernas, a maior dela atinge 30 centímetros e atendem pelo nome preocupante de aranha caçadora gigante. Infelizmente, suas atividades predatórias se limitam a insetos. É muito possível que você nunca chegue a ver uma delas cruzando o chão de sua casa, a não ser que esteja em uma caverna no país asiático de Laos. Mas mesmo ali é difícil avistá-las. Essa espécie virou notícia entre entusiastas e odiadores de aranhas de todo o mundo. A descoberta da espécie trouxe alguns problemas, como uma demanda por animais de estimação exóticos, muitas vezes ilegal. Biólogos acreditam que para cada 100 aranhas que chegam ao seu destino final, outras 1000 morreram ao serem retiradas de seu habitat. Peixe remo. Com uma aparência de serpente marinha gigante, o peixe remo é extremamente achatado e se move pelas águas com ondulações. Suas longas nadadeiras pélvicas parecem remos e sua cabeça apresenta uma inusitada crista vermelha. Mas sua característica mais impressionante é o tamanho. Atinge até 17 metros de comprimento, o que faz dele o maior peixe ósseo do mundo. Apesar de ser enorme, o peixe remo é uma das criaturas mais misteriosas do planeta. Ele vive nas profundezas do oceano, junto com outros gigantes. Ainda não se sabe por que espécies desse habitat costumam ser tão grandes, mas há hipóteses sobre a influência da baixa temperatura, da alta pressão, da falta de correntes marítimas e da escassez de alimentos que poderiam influir em seu crescimento. Por causa de seus hábitos no mar profundo, é raro avistar um peixe remo. Nos últimos anos, submarinos não tripulados conseguiram filmar o animal em seu habitat natural. O peixe só vem para a superfície quando está ferido ou morto. Em junho de 2015, um espécime com 5,2 metros apareceu em uma praia na ilha de Catalina, na Califórnia, o terceiro a surgir no local. Conhaua goliath. O maior anuro do mundo pode pesar 3,2 quilos, o equivalente a um bebê recém-nascido. Esse sapo pode ser gigantesco, mas como muitos de seus primos anfíbios, é um mestre da camuflagem. Sua cor esverdeada o ajuda a se esconder entre rochas cobertas de musgo. O animal vive perto de rios de correnteza forte nas florestas costeiras da África Ocidental. Ao contrário do que se pensa, o sapo não possui uma bolsa vocal, por isso não pode emitir ruídos como seus parentes, precisando assoviar para atrair um parceiro. Mas, apesar de seus truques, esse anuro é uma espécie em vias de extinção. Sua população caiu 50% nas últimas 3 gerações. Isso porque ele é muito apreciado como alimento e também é popular entre criadores de animais exóticos. Programas de reprodução em cativeiro não foram bem sucedidos, levando os ambientalistas a tentar trabalhar junto com as comunidades africanas para evitar a caça insustentável. Probaéticos Chani.
Enquanto a maioria dos insetos cabem na palma da mão de qualquer adulto, essa classe de animais também tem os seus gigantes. O maior deles é o bicho-pau, que vive em Bornéu, descoberto em 2008. A maior espécie conhecida mede 50 centímetros com as pernas esticadas e hoje faz parte da coleção do Museu de História Natural de Londres. Cientistas sabem muito pouco sobre esse inseto, porque esse bichinho é extremamente difícil de ser encontrado na natureza. Os machos são marrons e as fêmeas esverdeadas. Ambos são longos e finos e preferem viver nas copas das árvores, o que facilmente ajuda na camuflagem na floresta tropical. Como mestres do disfarce, a fêmea do bicho-pau coloca os ovos que se parecem com sementes e que têm extensões em formas de asa, o que ajuda a espalhar com o vento. Doninha de patas preta. Outro dos animais mais raros do mundo é a doninha de patas pretas, assim também conhecida como torião americano ou furacão do pé preto. É uma espécie de mustelídeo nativo do centro da América do Norte e está listada como em perigo de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Descoberta em 1851, a doninha de patas pretas entrou em declínio populacional ao longo do século XX, devido à peste silvestre. Com isso, em 1979, foi declarada em extinção, mas, felizmente, sua existência foi redescoberta quando um cão de guarda de uma família norte-americana, criadora de gado, encontrou uma doninha morta em 1981. Depois deste caso, a restante e diminuta população das doninhas de patas pretas foi protegida por um programa de proteção de procriação em cativeiro. Então, foi possível a sua reintrodução em 8 estados americanos, além do México. Em 1991 a 2008 e até 2013, existiam em torno de 500 doninhas em ambientes selvagens e 300 em cativeiro. Assim, graças ao trabalho do Programa de Conservação, atualmente são mais de 1.000 indivíduos adultos nascidos em estado selvagem, perfazendo cerca de 18 populações, mas dentre elas são 4 populações autossustentadas e estão localizadas em território estadunidense. Ornithoptera alexandrae. Na Papua Nova Guiné, na Oceania, vive uma borboleta tão grande que chega a ser confundida com um pássaro. A Ornithoptera alexandrae se concentra em uma pequena área da floresta tropical perto do litoral. O macho é espetacular, com listras azuis esverdeadas iridescentes sobre suas asas negras aveludadas e um abdômen amarelo vibrante. A fêmea é um pouco mais discreta, com tonalidades mais beges. No entanto, elas são 30% maiores, atingindo uma envergadura recorde de 30 centímetros. O inseto foi descoberto em 1906 e logo depois passou a ser um dos mais cobiçados por colecionadores. Por isso, foi caçado em excesso. Mesmo proibida em 19
1966, a caça ilegal e a destruição de seu habitat reduziu dramaticamente a população dessas borboletas. Tribos locais e ambientalistas estão trabalhando para salvá-las. Isópodo gigante! Imagine um tatuzinho com o tamanho de um gato, com 76 centímetros de comprimento e pesando 1,7 quilos. Bem, essa criatura existe e se chama isópodo gigante. Trata-se de um crustáceo parente distante do camarão e do caranguejo, que vive bem abaixo da superfície marinha. O animal tem o mesmo exoesqueleto rígido que seus primos terrestres e é capaz de se enrolar como uma bola para se proteger. De cor lilás, tem 7 pares de patas, 2 pares de antenas e enormes olhos. Nas águas frias da costa americana, esse isópodo mora no leito marinho, a 2.000 metros de profundidade, e se alimenta dos cadáveres de baleias, peixes e lulas. Ajuda com a limpeza. Como o animal ataca redes de pesca, muitas vezes eles são avistados quando acabam sendo arrastados junto com peixes. Por causa disso, trata-se de uma espécie facilmente encontrada em aquários de todo o mundo, principalmente no Japão, onde são particularmente populares. Bulbo blaskitone. A comunidade científica ainda não chegou em um acordo sobre qual espécie de coruja é a maior do mundo, mas a Bulbo blaskitone é uma das favoritas. Ela chega a pesar 4 quilos e tem uma envergadura de quase 2 metros. A espécie foi descoberta pelos naturalistas em 1883. Ela vive em uma floresta de rios na Sibéria, no nordeste da China, na Coreia do Norte e no Japão, e se alimenta primeiramente de peixes. Encontrá-la hoje em dia é um fato raro, por causa da perseguição de caçadores, da redução das reservas pesqueiras e da destruição de seu habitat. Esta coruja é considerada uma espécie em extinção. Na ilha de Hokkaido, no Japão, este animal era considerado um espírito que protegia as aldeias do povo indígena Ainu. Hoje, são os habitantes locais que lutam para salvar a espécie. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar e nos siga em nossas redes sociais. Obrigada por nos acompanhar num capítulo mais de Mr. Curi. Até a próxima!